Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Nicolas, neurocientista, e antes desse vídeo começar, já deixa o seu like aqui, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. E bora que hoje eu vou começar a falar um pouquinho mais profundamente a respeito daquilo que a gente deixou no último vídeo em aberto, que é falar sobre as estruturas daquele macro modelo, né, de cérebro trino, cérebro reptiliano, cérebro mamífero, cérebro pré-frontal, em detalhe. Né? E nesse vídeo a gente vai falar especificamente sobre o cérebro reptiliano. A gente discutiu naquele vídeo anterior que o cérebro reptiliano estava relacionado com as nossas respostas de sobrevivência, principalmente, né? Essa estrutura é principalmente composta pelo tronco encefálico, o mesencéfalo e regiões como a amígdala no cérebro. É uma região onde ficam os núcleos cerebrais responsáveis, né, pelo controle dos nossos sinais vitais, como a nossa taxa respiratória, taxa de batimentos cardíacos, pressão arterial, né? Mas também possui estruturas que estão relacionadas à detecção de respostas relacionadas a estímulos aversivos ou a estímulos nocivos, né? Então, a nossa resposta de medo. Você provavelmente já deve ter ouvido falar do nosso sistema de luta ou fuga, né? Acontece que a gente também tem um outro terceiro sistema além da luta e fuga, que é o sistema de congelamento, digamos assim, né? O sistema de fingir-se de morto ou coisa do gênero. E esses três sistemas correspondem justamente... E esse sistema de luta, fuga, congelamento corresponde exatamente às três formas que o nosso cérebro tem de lidar diante de situações estressantes, diante de situações que são percebidas como nocivas, né? Porque o cérebro moderno, né, o cérebro do ser humano hoje, dificilmente precisa lidar com ameaças muito diretas, né? A menos em situações onde a sua vida esteja correndo perigo, de fato, as situações nocivas elas vão ser interpretadas como estresse. É diferente dos nossos ancestrais, né? Por exemplo, os homens das cavernas, né? Os neandertais, que tinham que lidar aí com situações, né? Que são muito diferentes das que a gente tem na nossa sociedade hoje em dia, onde eles precisavam caçar, se deparavam com predadores, se deparavam com presas, enfim. E tinham que ter outros ajustes de comportamento baseado, então, no ambiente em que eles estavam imersos, né? Naquele momento, lutar, fugir e congelar eram três respostas que ainda eram válidas nesse contexto. Mas se a gente for extrapolar para os nossos tempos modernos, né, pela forma como a gente vive a nossa vida hoje, o cérebro reptiliano ele poderia estar associado com três tipos de respostas diferentes. Uma resposta de agressividade, que seria o correspondente da luta. Você teria a resposta de ansiedade, ligada ao comportamento de fuga, e nós teríamos também os comportamentos de desamparo, né, ou de procrastinação diante do seu correspondente de congelamento. Então, quando nós estamos falando da forma como o nosso cérebro tem para responder a situações de estresse, nós estamos falando dessas três estratégias: de agressividade, de ansiedade e de procrastinação ou sensação de desamparo, né? Muito comum entre as pessoas, por exemplo, que sofrem com depressão. Elas se sentem desamparadas, elas acham que elas não conseguem lidar com aquele estímulo, com aquela coisa que está atrapalhando o caminho delas, e elas não conseguem responder no sentido de enfrentá-las, mas elas acabam lidando com essa situação através dessa resposta automática. Todas essas respostas elas são guiadas por um piloto automático dentro do nosso cérebro, digamos assim. Elas são disparadas imediatamente antes que nós tenhamos consciência a respeito desses estímulos e dessa forma como a gente está respondendo. Muitas vezes a gente pensa que elas são a nossa reação normal diante desses estímulos, sem considerar que na verdade não é bem como se a gente estivesse no controle. É claro que o seu cérebro reptiliano, digamos assim, né, e todos eles, assim como o seu córtex pré-frontal, fazem parte do que é o você no controle, né? Mas o córtex pré-frontal entende-se que ele está mais relacionado com a nossa capacidade de tomar decisões melhores, de planejar. Então, quando a gente está muito focado no cérebro reptiliano,
né, nessa forma de reagir automática, a gente diz aqui que é como se a gente não estivesse no controle, como se o cérebro reptiliano estivesse no controle, ok? E eu estou fazendo muitas aspas porque isso é apenas um modelo simplificado de como que isso funcionaria. E é claro que existem pessoas que elas lidam com situações estressantes mais de uma forma do que de outra. Geralmente, algumas pessoas elas exercem mais a sua resposta de estresse de uma forma agressiva, enquanto outras se sentem mais ansiosas, precisam se movimentar, precisam fugir daquela situação, enquanto outras se sentem mais desamparadas, né? Se sentem com maior dificuldade de lidar com esses problemas. E para cada uma delas existe uma forma da gente lidar com esse estresse, mas isso vai ser um tema para um próximo vídeo. Nesse vídeo eu só queria pontuar que essa estrutura do cérebro reptiliano, que é compartilhada por todos os vertebrados durante a nossa história evolutiva, e por isso recebeu esse nome, não é porque nós temos um réptil dentro do nosso cérebro, ela é responsável por controlar as nossas respostas mais emergentes diante as situações de sobrevivência, e que nos tempos modernos, essas respostas, que anteriormente eram luta, fuga e congelamento, agora se traduzem em agressividade, ansiedade, desamparo ou procrastinação. Então, quando você se vê numa situação em que você se sente muito irritado, onde você se sente com muita vontade de fugir daquilo, de que você precisa muito se movimentar, que aquilo realmente te afasta daquela situação, ou numa situação que você se sente muito mal, assim, no sentido de não conseguir realmente saber como reagir àquilo, onde você se sente parado, onde você se sente impotente, onde você se sente fraco, você está lidando com uma situação de estresse. E a melhor forma que você tem para poder lidar com essa resposta de estresse é colocar as coisas em perspectiva e trazer o seu córtex pré-frontal de novo para o comando. Mas a gente vai falar mais sobre isso no nosso vídeo sobre o pré-frontal. Então, eu te vejo lá e até mais!